E aí ontem, no meio dos vídeos que eu fui assistindo ao longo da jornada, eu separei esse aqui. Um dos vídeos que quando assisti, não sei que ano, 2016, 17, não sei, não me lembro. Quando assisti esse vídeo lá atrás, dizia em casa, olha, não tem jeito, esse cara vai ser presidente da República. Não tem outro caminho. Porque ele está falando tudo o que nós precisamos ouvir de um político que pode nos representar para defender os nossos valores e princípios. E aí ontem, a hora que apareceu esse vídeo, é ele na essência. É esse homem na essência. Quando eu assisti, falei, puta, que saudade. Aperta o play, edição. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, que eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. E quem não tá contente, trabalhe contra a minha chegada na comissão. Sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Só para você entender a diferença de um e de outro. Só para você entender a diferença de um e de outro. Vi ontem também um vídeo, só que não entendi que teríamos autorização para veicular, de uma comentarista dizendo o seguinte, o cara, ele vai sair de casa, você deve ter visto esse vídeo, Barros? Ele vai sair de casa, ele dá 2 voltas na chave e cadeado na porta. Aí ele entra no carro, né, abre o portão da garagem, sai com o carro, fecha o portão da garagem, 2 voltas na chave, corrente, cadeado. Aí ele sai com o carro, no semáforo, fecha os vidros com medo de ser assaltado. Entra no colégio eleitoral e vota no Lula. Tem alguma coerência? Tem alguma coerência? O cara tem medo de viver e vota em quem defende o crime. Lula é o presidente dos traficantes. E a diferença está aqui, salta aos olhos. Aperta o play de novo, eu estava com saudade de ver esse Bolsonaro. Aperta o play, edição. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, que eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. E o Lula? Trabalhe contra a minha chegada na comissão. Sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. A diferença aí, Leandro? Pitoli, eu, escutando aqui o nosso presidente, realmente muita saudade. Eu fico imaginando, pensando na situação dele hoje, como é que ele está, com muita preocupação com a sua saúde, e vivendo o que nós estamos vivendo hoje, inclusive com essa operação exitosa lá no Rio de Janeiro. Como eu queria agora o nosso presidente, aonde ele deveria estar, né? Presidindo o nosso Brasil. Porque é lá que naturalmente, essas últimas eleições, caso não tivessem ocorrido tantas interferências, como a gente sabe que ocorreu, né, o presidente do nosso Brasil hoje seria Jair Messias Bolsonaro, pela vontade da maioria do povo brasileiro. Então, assim, olha o cenário que nós teríamos hoje, com essas operações que precisam acontecer, tendo um presidente que, de fato, está ao lado das famílias de bem, das pessoas honestas desse Brasil, e combatendo esses criminosos e dizendo, olha, de fato, se não quer parar numa cadeia superlotada, se não quer, enfim, sofrer com as consequências das práticas, cometa o crime. Isso é tão óbvio, é uma lógica, é tão simples. Eu posso falar, inclusive, de uma maneira muito, muito prática.
Pitoli, porque aqui em Salvador, eu nasci e cresci na periferia de Salvador, aqui no bairro do Beiru, Tancredo Neves, né, periferia que hoje, infelizmente, está ainda mais tomada pelo crime por conta do PT. Ao longo da minha vida, infelizmente, eu vi vizinhos de rua que escolheram o lado do mal, escolheram a criminalidade e ficaram para trás. Né? Perderam a vida porque escolheram o crime. É uma escolha. Então, se escolheu, assuma as consequências. Esses aí, esses mais de 100, 150, né, que aí no Rio de Janeiro, nessa operação aí, os corpos que estavam lá, eles fizeram a escolha. Escolheram o crime, escolheram o lado fácil. Aí alguns vão dizer, mas são vítimas da sociedade, mas porque o Estado não chega com isso e com aquilo nas comunidades. Os problemas existem, Pitoli, mas o sujeito homem, ele tem que ter o seu principal objetivo é ter a consciência limpa e tranquila, enfrentando a dificuldade que for na vida, seja onde for, em qualquer região desse país, seja numa periferia, na zona rural, você tem que ser um sujeito íntegro, você tem que fazer o que é certo. E vou lhe dizer, Pitoli, não tem nada mais gostoso na vida do que você vir de baixo e ir superando as adversidades, conquistando seus objetivos, seus sonhos, fazendo o que é correto, fazendo o que é honesto, dando orgulho para os seus pais, dando orgulho para os seus filhos. Agora, escolher ser um criminoso, botar uma arma na cara dos outros para poder roubar celular, dar tiro inocente, fazer e promover práticas terroristas para, enfim, para alcançar os seus objetivos, é muito fácil. Agora, assuma as consequências, tá? E a polícia e as forças de segurança em um país justo tem que agir, sim, para combater de maneira dura, né, esses criminosos. Saudades, realmente, saudades do nosso presidente. E vamos lutar. Nós temos que ter fé e ação para reverter essa situação em nosso Brasil, porque o justo, o correto e o normal que deveríamos estarmos vivendo hoje no Brasil era com Jair Messias Bolsonaro presidindo o nosso país. Nós fomos surrupiados, mas nós não desistimos do Brasil. Seguiremos aqui lutando para resgatar esse país e fazer justiça a esse homem, Jair Messias Bolsonaro, que vem sendo perseguido e vem sendo torturado por esse sistema que está aí aparelhado e defendendo tudo que não presta, inclusive traficante. Tiraram do nosso Brasil um presidente que defendia a família, um presidente que defendia trabalhadores, um presidente que defendia a honestidade, um presidente que defendia o nosso desenvolvimento para colocar no lugar aquele que preside para traficantes e para criminosos. Isso agora, mais do que nunca, Pitoli, está aí explícito para quem quiser ver e escolher de que lado quer ficar. Do lado daqueles que estão ali com o verdadeiro presidente do Brasil, que é Bolsonaro, que defende o povo, ou do outro, né, que está aí defendendo traficantes e fazendo lobby, né, para a criminalidade. Quer matar mais saudade? Quer matar mais saudade? Aperta o play aí, edição. Vamos lá. Veja o que Bolsonaro falou em uma entrevista antiga, que reflete exatamente o que estamos vivendo hoje. Você vê bonde aqui no Rio de Janeiro, na Praça Seca, com 20 homens de fuzil. Como é que você tem que tratar essas pessoas? Pedindo para levantar as mãos, dar uma florzinha para eles, ou atirar? Você tem que atirar. Se não atirar, não vai resolver nunca. Se o bandido lá está com 762 atirando, o policial por lá de cá tem que ter uma ponto .50. Se ele está com a ponto .50, você tem que ter um tanque de guerra por lá de cá. Esse tipo de gente, você não pode tratá-lo como se fosse um ser humano normal, tá? Que deve ser respeitado, que é uma vítima da sociedade. Ele entra, resolve o problema, se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado e não processado. A violência é contra quem está com arma na mão. Em qualquer elemento com uma arma de guerra, os militares atiravam 10, 15, 20, 50 tiros e depois ia ver o que aconteceu. Resolveu o problema rapidamente. Você vê bonde aqui no Rio de Janeiro, na Praça Seca, com 20 homens de fuzil. Como é que você tem que tratar essas pessoas? Tá aí a diferença. Fica evidente o que pensa o presidente Bolsonaro no que tange a segurança pública e o que pensa Lula, que diz que traficante é vítima do usuário.
Aí é importante também você entender, e teve uma participação de um ouvinte querido ali no chat, dizendo, Pittoli, mas o Bolsonaro mudou quando assumiu a presidência da República. Ele precisou jogar dentro das 4 linhas. Tanto o Trump quanto o Bolsonaro, né? Trump já está no 2º mandato e Bolsonaro terá o seu 2º mandato, eu vou lutar por isso até a minha última gota de sangue. Os dois, no 1º mandato, encontraram um Estado aparelhado. Amigo, vamos lá, falamos há pouco. Renan Calheiros foi ministro da Justiça do Brasil. Você acha que isso vai dar certo? Você acha que isso vai dar certo? Um Brasil que há quase 30 anos tinha comandando a pasta da Justiça e Segurança Pública um homem que tem a capivara do Renan Calheiros. Nós temos uma história, um flerte com a corrupção, nós temos uma história, um flerte com a criminalidade. Esse é o Brasil. O Brasil da redemocratização passa primeiramente pelas mãos de José Sarney. Tá bom para você? O que Bolsonaro entendeu quando chegou ao governo é o seguinte: com o que eu tenho, os 55 parlamentares eleitos pelo PSL em 2018, com o que eu tenho eu não vou longe. Tentou, hein? Tentou. Só que percebeu o seguinte, você empichado. E no meio disso tudo, só estou dando aqui um exemplo, tá? A gente pode falar um monte sobre isso. Tem que colocar Ciro Nogueira, para tentar articular como ministro-chefe da Casa Civil, para tentar salvar o mandato. Por quê? Chegou bagunçando o sistema, Bolsonaro. Chegou atrapalhando a vida desses criminosos, em especial aqueles do colarinho branco, e os caras queriam sacar o Bolsonaro do jogo, tirar do jogo. E Bolsonaro só está, ou só chegou até aqui, porque jogou dentro das 4 linhas. Eles não jogaram. Só que já entendeu também o presidente Bolsonaro, certamente, que na sua volta em 2027, ele vai ter que limpar, e limpar muito mais do que ele imaginou. Vai gastar mais tempo limpando, nesse processo de reconstrução do Brasil. Só que tem um ponto essencial. Quando o presidente Bolsonaro diz, precisarei de 50% da Câmara e 50% do Senado para eu poder transformar o Brasil. Eu não posso colocar a culpa no presidente Bolsonaro. Sabe por quê? Te mandei agora, Edson, um vídeo aí, por gentileza, eu vou pedir para você abrir. Rodrigo Pimentel, famoso comentarista, BOP, né, comentarista sobre assuntos de segurança, traz um alerta sobre as questões envolvendo política e crime organizado. Tá na mão? Aperta o play. Opa, tá sem áudio. Um personagem que fosse um deputado estadual. Edson, volta para mim, é importante. E se nós bolássemos um filme top. Volta lá. E se nós bolássemos um filme Tropa de Elite 3, inventássemos um personagem que fosse um deputado estadual do MDB, partido da base aliada do governo federal, do governo Lula, mas que também é da base aliada do governo estadual, o governo Cláudio Castro. E nós inventássemos um personagem fictício, que seria um deputado estadual, que pela manhã participasse de uma formatura na academia de polícia, do lado de coronéis e do governador num palanque, sendo visto pelos novos policiais, né? E terminasse essa cerimônia, esse deputado estadual iria para uma favela do Comando Vermelho negociar a venda de equipamentos e também lavagem de dinheiro para essa facção terrorista, Comando Vermelho, que já matou centenas de policiais militares no Rio de Janeiro. Isso parece um roteiro de ficção, né? Mas não é, infelizmente, isso é a triste realidade do Rio de Janeiro. Esse deputado existe, é o TH Joias, e ele já foi preso pela própria Polícia Civil do Rio de Janeiro e também foi condenado a 14 anos de cadeia por associação com o Comando Vermelho, mas que conseguiu, através de uma manobra jurídica, participar de um pleito de uma eleição e ficou na condição de segundo suplente. Ele teve 15 mil votos. Ele jamais sentaria numa cadeira da Alerj. Infelizmente, um deputado morreu e ele passou a primeira suplência. A partir daí, houve uma movimentação no governo estadual para permitir que o TH fosse para a Alerj. O governador Cláudio Castro nomeou
o deputado Rafael Pisciani para a Secretaria de Esporte, que também era do MDB, e com isso o TH ascendeu e conseguiu o que ele queria, ser representante do Comando Vermelho na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu lamento muito porque qualquer político do MDB no Rio de Janeiro ou no Brasil, qualquer cacique desse partido, que tem muitos deputados e políticos bons nesse partido, eu tenho certeza que sim, poderia ter levantado a mão. Eu não aceito o TH condenado a 14 anos de cadeia, sendo membro do MDB. Mas parece que o MDB não está nem aí para isso. Parece que o MDB está disposto a se tornar um puxadinho dessa facção terrorista que é o Comando Vermelho. Eu lamento também pelos coronéis da Polícia Militar que passaram tamanho constrangimento ficando do lado de um representante de uma facção terrorista que mata policiais. Eu lamento pelos policiais novinhos que estavam na academia, que estão cheios de ideais, que não entendem mais nada. Eles olham para o palanque. O que está acontecendo ali? Por que um deputado com essa história está do lado dos nossos líderes, do nosso governador? E eu fico feliz de saber que o chefe de Polícia Civil, o delegado Felipe Cury, que prendeu o TH pela primeira vez, não apareceu em nenhuma foto. Existem policiais de valor no Rio de Janeiro que não se submetem a tamanha humilhação e tamanha vergonha. E certamente esse constrangimento não foi provocado pelas polícias. O sistema entrega Bom, aí, entendeu o jogo? Entendeu o tamanho do que a gente tem para enfrentar? Agora, você acha que a eleição de um presidente muda tudo? Muda a eleição de um presidente, Bolsonaro que vai voltar, 50% da Câmara, 50% do Senado, para a gente ter, por exemplo, o que conseguiu Nayib Bukele em El Salvador. Nós precisamos mudar, a partir do nosso voto, o Brasil. Ah, Pitória, mas sem a urna, com voto impresso, concordo, a gente tem que lutar por isso e a gente vai lutar até o fim. Custa muito do meu faturamento, e todos sabem disso, tratar de voto impresso e contagem pública dos votos. Mas nós vamos continuar a tratar do tema aqui. Sim, iremos tratar desse tema aqui. Quem tem que nos dar uma resposta é o Tribunal Superior Eleitoral. Não é uma obrigação legal, entendo, mas é uma obrigação moral. E a gente, fazendo a nossa parte, por exemplo, um deputado como esse, 15 mil votos. Quem são os 15 mil moradores do Rio que votaram num cidadão como esse? Ué, Pitória, se imaginar que o crime tem 200 mil aliciados, contratados, cooptados, né, traficantes, bandidos, elege. Pois é. Esse é o Brasil, do traficante que é vítima do usuário. Olha o processo eleitoral, a importância disso. O Comando Vermelho tem um representante na Alerj. Tá tudo normal? E o cidadão continua? E a Justiça não vai agir? E o Ministério Público não vai agir? E o que o Rodrigo Pimentel traz como alerta. E o partido não vai agir? Então o partido coloca à disposição do eleitorado um bandido, e a partir do momento que colocou à disposição um bandido, deu legenda para ele, ele pode ser eleito pelo próprio crime. É o que está tendo, Leandro. Está tendo, e infelizmente isso não acontece apenas no Rio de Janeiro, isso é um reflexo aí para que acontece em outros estados, e é isso que nós estamos enfrentando, esse aparelhamento, né, do crime. O narco-estado ele está presente em todas as estruturas, não apenas na política, mas nas estruturas mais importantes e decisórias, né, do nosso país. Isso também, infelizmente, reflete no nosso judiciário, não apenas no STF, mas também em tribunais de justiça, dos respectivos estados, juízes, né, de primeira instância. Né? Obviamente que aqui eu não estou não é atingindo a todos, mas mesmo os juízes, em sua maioria, que são honestos, sabem que em seu meio opera, infelizmente, juízes que se desvirtuam, né, da honestidade do seu papel. Aqui na Bahia, infelizmente, temos essa situação. Outros poderes também atuam desta forma, e é sobre tudo isso que nós estamos enfrentando. É isso que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro enfrentou, e não é nada fácil você enfrentar um sistema onde, historicamente, a criminalidade era exaltada. Nós vimos aí as falas históricas do Lula, históricas desde décadas atrás, e ao mesmo tempo vimos as falas de Jair Messias Bolsonaro, não apenas as mais recentes, mas também históricas de décadas atrás. O contraponto ele é evidente. Enquanto o Lula
historicamente sempre defendendo o criminoso, a criminalidade, sequestradores, enfim, corruptos e se corrompendo também, participando de corrupção, como foi condenado, inclusive, sabemos disso. Todas as atrocidades são defendidas pelo Lula. O próprio Foro de São Paulo, que ele fundou, já tinha o narco-estado ali, né, presente. Então isso mostra quem é o Lula e com quem, né, ele anda e o que ele vem fazendo com o Brasil. Do outro lado, o presidente Bolsonaro sempre enfático, sempre determinado a combater a criminalidade, e se expondo, inclusive, né, em suas falas, em suas entrevistas, né, explicando como é que se deveria, né, combater o criminoso, o narcotraficante, o narcoterrorista, e isso permaneceu e permanece até aqui, né? Os perfis estão aí, e cabe agora à sociedade brasileira entender, mais do que nunca, inclusive agora com esse novo episódio envolvendo a criminalidade no Rio de Janeiro, quem é quem e por quê, mais do que nunca aqui, Pitoli, por que Jair Messias Bolsonaro está hoje preso? Não é por tentativa de golpe. É golpe, um golpe imaginário, um golpe da Disney, um golpe inviável, impossível. Nós sabemos disso, né? Corrupção não existiu. Bolsonaro é um sujeito honesto desde sempre quando entrou na política. Isso reconhecido, inclusive, até pelos inimigos. Bolsonaro hoje está preso exatamente porque é honesto, combatia o sistema corrupto aparelhado, não apenas por esses criminosos de colarinho branco, mas por todo esse narcoterrorismo que está dentro do sistema. Por isso, hoje, Bolsonaro está preso e querem acabar com a vida dele, querem matá-lo, mas não vão conseguir. E eu corroboro aqui com a sua fala, Pitoli, e vamos lutar e daremos o nosso sangue e o nosso suor para que Bolsonaro venha disputar essas eleições de 2026, e eu tenho certeza que o povo honesto, que é a amplíssima maioria em nosso país, vai eleger Bolsonaro presidente, e em 2027 nós vamos dar um novo rumo à nossa nação. Leandrão, até quinta-feira que vem, Leandro. Obrigado, Pitoli, obrigado a toda a nossa audiência da Auriverde. Caso queiram aí, me sigam nas redes sociais, aqui no Instagram, lá no Instagram inclusive, @voocomleandro. Segue lá, tamo junto. Abraço, irmão. Abraço. Valeu, Leandrão. Sabe, eu imagino o presidente Bolsonaro assistindo a gente agora. Deve estar assistindo a gente agora. E fico aqui, né, coração apertado, de um homem que há pouco veiculei uma fala, né, dele, com aquele ímpeto, com aquela força, com aquela raça, aquele vigor, falando do crime e tal, enfim. Tudo que esse cara passou por nós. E teve que depor sobre baleia. Sobre baleia. Só para você ter uma ideia. Um homem da envergadura do presidente Bolsonaro teve que se dispor à Polícia Federal para depor sobre baleia. Baleia. Por que será, né? Precisavam encontrar alguma coisa contra ele. Corrupção, não encontraram. Tentaram joias, pô, não deu certo. Quem sabe agora porque importunou cetáceos, a gente consegue, de uma vez por todas, prender esse homem. Eu tenho a certeza que e vou lutar por essa certeza até o fim, de que ele vai voltar. Porque eu tenho certeza que tem alguém lá em cima agora que está vendo tudo. Deus tá vendo tudo, o céu não dorme, o justo tem dono. Podem mentir, podem ferir, mas não apagam o trono. A luz que eles tentam esconder vai brilhar no escuro. Podem vestir as trevas de lei, mas Deus tá vendo tudo. Expostos ao ódio, à vergonha e ao riso, viraram manchete nas mãos da traição. Mas quem serve a verdade resiste e não se ajoelha à corrupção. Famílias inteiras pagam o preço do crime de crer e falar a verdade, mas o livro sagrado já disse: ai daquele que inverte a liberdade. Podem calar o homem, mas não a fé.
Quem planta mentira, colhe o que Deus tá vendo tudo, o céu não dorme, o justo tem dono. Podem mentir, podem ferir, mas não apagam o trono. A luz que eles tentam esconder vai brilhar no escuro. Podem vestir as trevas de lei, mas Deus tá vendo tudo. E quando o sol nascer sobre o pranto, o mundo vai ver. Deus é fiel, a verdade não morre, só espera pra erguer o Brasil no papel do céu. Deus tá vendo tudo, o tempo é dele e o mal tem fim. Quem perseguiu o justo hoje vai cair diante do sim. A luz que eles tentam esconder vai brilhar no escuro. Podem vestir as trevas de lei, mas Deus tá vendo tudo. Deus tá vendo tudo, o tempo é dele e o mal tem fim. Quem perseguiu o justo hoje vai cair diante do sim. A luz que eles tentam esconder vai brilhar no escuro. Podem vestir as trevas de lei, mas Deus tá vendo tudo. A luz que eles tentam esconder vai brilhar no escuro. Podem vestir as trevas de lei, mas Deus tá vendo tudo. Letra autoral de Carlos Rodney, arranjos de Alessandro Santos e a belíssima voz de Patrícia Lima. Deus tá vendo tudo.